Olá, meu nome é Marcelo Azevedo Chamoni, sou juiz do trabalho do TRT da 2ª Região. Vou falar sobre arbitragem e alguns outros pontos de matéria processual na reforma trabalhista. Um dos pontos mais polêmicos da reforma é a questão da arbitragem, que é a solução do conflito entre o patrão e o empregado por um terceiro que não é da justiça. Atualmente, se entende de forma majoritária que não é possível, não é válida essa forma de resolução de conflito entre o empregado e o seu empregador. Com a reforma trabalhista, passaria a ser expressamente possível essa forma de solução para os trabalhadores que ganhem mais de duas vezes o valor do maior benefício do regime geral da Previdência Social, que hoje é algo pouco acima de R$11.000. Atualmente, em casos excepcionais e pontuais, a Justiça tem admitido a arbitragem nesses casos de conflitos individuais, mas para situações em que se verifica que há efetiva possibilidade de negociação de igual para igual entre o empregado e o empregador, casos, por exemplo, de autos executivos. Com essa reforma haveria uma ampliação considerável das pessoas que poderiam buscar essa forma de solução de litígio, e que geralmente é vista como um modo de burlar direitos dos trabalhadores. Um dos pontos trazido pela reforma trabalhista é uma alteração na forma de que é procedida a execução dos créditos trabalhistas fixados em sentença. Passando a reforma da forma que foi proposta pela Câmara, o reclamante que estivesse com advogado, é o advogado que deverá tomar as providências de buscar as formas de executar os bens da empresa que poderão ser passíveis de execução para satisfazer o crédito do reclamante. Apenas no caso em que o reclamante estiver sem advogado é que caberá ao judiciário tomar a iniciativa. Em relação ao depósito recursal, que é o valor da condenação que a empresa tem que depositar em juízo para poder recorrer, haverão algumas alterações. A empresa de pequeno porte, a microempresa, o microempreendedor individual e empresas sem fins lucrativos terão que recolher apenas metade do valor estipulado como teto para o recolhimento desse depósito. E as empresas em recuperação judicial não precisarão recolher valor nenhum. E apesar de não estar incluído no texto do projeto, também as empresas falidas não precisam recolher o depósito recursal. Essa alteração, por um lado, diminui a garantia da execução daqueles que trabalharam nessas empresas e, por outro lado, facilita a essas mesmas empresas o acesso ao recurso, a análise das ações por um tribunal. Outra alteração é que o representante da empresa na audiência, o preposto, não precisará mais ser empregado dessa empresa. Hoje, a lei não exige que seja dessa forma, mas houve uma construção das decisões da Justiça dizendo que o preposto deveria ser sempre empregado da empresa. Houve já algum tempo atrás uma alteração na lei dispensando expressamente que o preposto fosse empregado do empregador doméstico e do pequeno empreendedor. Com essa alteração, isso seria colocado de forma generalizada e aí qualquer pessoa poderia vir como representante da empresa na audiência, não necessariamente o empregado dela. A CLT estabelece como regra de competência para o ajuizamento das reclamações trabalhistas o local em que o trabalhador prestou serviços. Caso a ação seja ajuizada em local diferente, a empresa pode apresentar o que chamamos de exceção de incompetência, para que então o processo seja levado para o local correto. Com a reforma trabalhista, a empresa poderá apresentar essa exceção em qualquer lugar e não necessariamente no local onde foi ajuizada a ação. E nesse local onde ela apresentou a exceção, fazer a instrução, ou seja, ouvir testemunhas, apresentar documentos que demonstrem que o local de prestação de serviços não é aquele onde foi ajuizada a ação, facilitando dessa forma o acesso à justiça, principalmente para as pequenas empresas.